lei de Moisés, extinta por Jesus devido à sua fraqueza e inutilidade, é usada hoje pelo inimigo para afastar as pessoas de Deus. Fuja dela! Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens, deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Se liberte e viva a graça e a verdade que vieram por Jesus Cristo. A nossa salvação é pela graça, mas não é de graça. Jesus já pagou o preço da nossa dívida e tudo o que Ele requer da nossa parte é amor e fé. Não minimizemos a obra de Jesus e não desprezemos o único caminho para a nossa salvação. Graça e paz, meus amados irmãos, pessoas de Deus que vivem pela fé e já são salvos pela graça de Jesus. E a palavra de Deus nos diz assim, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, os mordeis e devorais uns aos outros, vede que não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiado pelo espírito, não estais debaixo da lei. Bendito e exaltado seja o Senhor, que ama e que salva aos seus filhos amados. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra te traga a real dimensão da graça de Jesus, no nome de Jesus. Meus amados irmãos, é Jesus Cristo. O novo tratado da graça, o Novo Testamento no sangue de Jesus, a doutrina da graça, o verdadeiro Evangelho de Jesus, a nossa doutrina é praticamente desconhecida da maior parte do povo de Deus. Muitos não sabem e nem aceitam que ela existe. E, onde ela não é conhecida, é mal interpretada e negligenciada. Eu já vi pastor zombando quando uma pessoa falou da graça e desafiando que se lhe mostrassem na Bíblia onde estava o Evangelho da graça. É evidente que isso revela um total desconhecimento bíblico, como iremos apresentar nesta mensagem. Porque a doutrina da graça está clara e totalmente descrita
nas epístolas escritas pelo apóstolo Paulo. Mas ela não está visível para todos. É preciso ter o coração aberto. Jesus falava por parábolas, justamente para que os de coração endurecido, os que não eram dele, não o compreendessem. Isso acende uma preocupação para todos os que, como nós, vivem as verdades de Deus. O que é que andam ensinando na igreja do Senhor? Para se compreender a leveza, a clareza e o amor de Deus contido nessa doutrina da graça, é preciso estar vivendo a própria doutrina da graça. E antes de mais nada, é preciso estar convertido a Jesus para receber a revelação da doutrina. Todos os comentários e opiniões que provêm de fora do núcleo da graça são mera especulação, porque não é possível compreender a liberdade que Jesus conquistou para nós, a segurança da salvação eterna, a vida pela fé e em espírito, e sentir a profundidade e a extensão do amor de Deus estando do lado de fora da doutrina. O povo de Deus, em geral, não compreende. Mas nós vamos demonstrar nesta mensagem que a doutrina da graça é uma das maiores provas do amor que Deus sente por nós. E é o complemento da obra de Jesus. O povo de Deus, em geral, não costuma estudar a palavra de Deus. E os que leem a Bíblia chegam até o livro de Atos dos Apóstolos, até a ascensão de Jesus aos céus, e pensam que a mensagem de Deus se termina aí, e que as cartas dos apóstolos que seguem ao livro de Atos são mera futilidade. Mas é justamente lá, nas epístolas de Paulo, que está a revelação da graça e as profecias que precisamos conhecer. E as cartas dos outros discípulos são um apoio às cartas de Paulo. É por isso que a grande maioria do povo de Deus está vivendo na doutrina errada, na doutrina dos judeus, no judaísmo da lei de Moisés, ao invés do cristianismo de Jesus Cristo, e nem percebem. A desinformação é um elemento muito severo, porque muitos irmãos estão sendo submetidos a heresias e rituais e sacrifícios absolutamente desnecessários e que Deus já não recebe mais. E estão negando o sacrifício único e eterno de Jesus. Não podemos insistir em oferecer a Deus o que ele já declarou que não deseja receber mais. E não podemos minimizar ou depreciar a nossa doutrina entregue pelo Senhor como parte da sua obra, a única doutrina salvadora, e negar toda a obra de Jesus. Todos dizem que Jesus morreu na cruz para nos trazer salvação, e é verdade. Mas a salvação que Jesus nos trouxe está na doutrina da sua graça. Quem está na lei de Moisés não está salvo. A lei de Moisés, doutrina dada por Deus aos judeus,
não a nós, para o seu ingresso na terra prometida, foi extinta por Jesus, devido, meus irmãos, à sua fraqueza e inutilidade. Muitos não sabem, mas a lei não salva a ninguém, nem mesmo aos judeus. Ela não foi feita para salvar, mas para destacar o pecado do ser humano e ressaltar a nossa dependência de Deus e a necessidade de mudança de vida e arrependimento. Os judeus não serão salvos pela lei, eles serão salvos pela promessa feita pelo Senhor aos seus antepassados. Mas nem todos os judeus serão salvos, diferentemente do que muitos pensam, tanto judeus quanto o povo de Deus. Não se iludam, irmãos. O fato de ser judeu não é um passe livre para a salvação. Deus deixou a sua lei para os judeus e eles não cumpriram. E nós também temos a promessa de salvação pela graça de Jesus. No trecho do profeta Isaías, que apresentaremos na sequência, consta que dentre os judeus apenas um remanescente se converterá, o que indica que apenas um remanescente se salvará. Um remanescente significa alguns. Não podemos nos esquecer de que foram os próprios judeus que mataram a Jesus. Mas a nossa segurança da vida eterna está na doutrina da graça, porque é a promessa de Deus para nós. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Quem não se converter verdadeiramente a Jesus e não procurar conhecer e viver na doutrina da graça, não consegue ter segurança da sua salvação, porque ainda não é salvo. Está na zona de perigo, dependendo da misericórdia de Deus, que pode vir ou não. Esta é mais uma mensagem da nossa série de mensagens de esclarecimento bíblico. Estamos na 12ª mensagem. Então, saiba que também estão disponibilizadas no nosso canal todas as 11 mensagens anteriores. Procure assistir a todas elas. Mas esclarecemos que esta é a nossa última mensagem desta série. O mundo diz que o que é bom dura pouco, mas nós dizemos que o que é bom irá durar eternamente no céu. As nossas mensagens permanecem. Nós começamos nesta série com a perspectiva de apenas 3 mensagens. E chegamos a 12. A 12 desta que foi a série de mensagens mais visualizadas da história do nosso canal. Isso a despeito do YouTube. Sim, a despeito do YouTube. Quem tem canal ativo no YouTube sabe muito bem do que estamos falando. Também esclarecemos que o fim desta série não significa o fim das nossas mensagens. As publicações no nosso canal continuam e, em bem da verdade, todas as nossas mensagens são de esclarecimento bíblico.
Apenas nesta série, que se encerra, pelo menos temporariamente, nós tratamos de temas bem específicos. Seguramente aqueles que são os maiores geradores de dúvidas e polêmicas entre o povo de Deus. Mas nós prosseguiremos com as nossas mensagens pelo tempo em que o Senhor nos permitir. E nesta última mensagem da série, nós iremos falar de algo que não deveria ser, mas ainda é um mistério para a maior parte do povo de Deus. A maravilhosa, salvadora doutrina da graça de Jesus. Mateus 13, 13. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Efésios 3, 17. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Hebreus 7, 18. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. Isaías 10, 22. Porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só um remanescente dele se converterá. Uma destruição está determinada, transbordando em justiça. João 1, 17. Porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Um dos principais erros cometidos pelos irmãos é mal interpretar a liberdade que a doutrina da graça nos traz. Jesus veio para nos conceder liberdade, para retirar da nossa cerviz todo o jugo pesado que era imposto pelos judeus militantes da lei de Moisés. E Jesus convoca a todos os que estão cansados e oprimidos pelas proibições e ordenanças da lei de Moisés para virem a Ele, para migrarem para a sua graça, cujo jugo é suave e cujo fardo é leve. Jesus veio também para resumir todas as centenas de mandamentos da lei em apenas 2 grandes mandamentos, todos fundamentados no amor. Amor tanto a Ele quanto aos irmãos. Mas nós não podemos nos equivocar. Liberdade não é o mesmo que libertinagem. Vocês que condenam a liberdade trazida a nós por Jesus,
Analisem bem o que está nas suas mentes e nos seus corações. O desconhecimento da doutrina da graça cria esse preconceito entre as pessoas que não compreendem que nós, da graça, temos liberdade, sim, porque todas as coisas nos são lícitas, porém, nem todas nos convêm, porque nem todas edificam. A primeira grande liberdade trazida a nós por Jesus através da sua graça é o direito de falarmos diretamente ao Pai, coisa que a lei não permitia. Desde que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, por ocasião da morte de Jesus, nós temos liberdade para louvar e adorar ao Senhor, para engrandecer o seu santo nome o tempo todo e recorrer a Ele sempre que necessitamos de ajuda. Mas nós não temos liberdade para pecar, para desobedecer ao Senhor. E o interessante, meus irmãos, prestem atenção, é que nós não precisamos ser regidos por uma lei para nos mantermos dentro dos caminhos do Senhor. Não precisamos. O nosso foco está em agradar a Jesus, em apresentar a Ele a nossa gratidão pela tão grande salvação. Na verdade, nós, da graça, vivemos mais para o Senhor do que para nós mesmos. Já basta toda a vida em que nos dedicamos a servir ao nosso ego, ao mundo e ao inimigo. Nós nos convertemos e a segurança da nossa salvação nos faz louvar e agradecer a Deus em tudo que nós fazemos. A segunda grande liberdade que Jesus nos trouxe foi a libertação da lei de Moisés. Jesus nos trouxe o seu novo sacerdócio, o seu novo testamento no seu sangue e o novo tratado da graça com a doutrina da sua graça, com um componente fundamental, que é a salvação eterna, coisa que a lei de Moisés não continha. A palavra de Deus nos afirma que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, o que indica que ninguém será salvo pela lei. Cuidado, irmãos. E os que ainda insistem em viver pela lei de Moisés, extinta por Jesus, estão na desobediência, estão no pecado e estão debaixo de maldição. Estão vivendo na heresia. Muitos não compreendem que nós, da graça, podemos fazer qualquer coisa. Mas nós não queremos fazer qualquer coisa. É muito diferente. Todo o desejo do nosso coração é agradar ao Senhor e nos mantermos prontos para receber no final a confirmação da nossa salvação, que nos permitirá vivermos para sempre junto a Ele. Porque está escrito: a salvação é pela doutrina da graça, pelo uso da fé em Jesus, não é pelas obras da lei. Efésios 2, 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie.
Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. 1 de Coríntios 10, 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Marcos 15, 36. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: Deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. No trecho inicial que apresentamos da carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, em que Paulo nos exorta a nos mantermos dentro da liberdade cristã, que é muito diferente da liberdade carnal do mundo, temos no versículo 13 o apóstolo nos confirmando que nós fomos chamados para a liberdade. Mas não podemos usar essa liberdade para servir aos desejos da carne e do mundo. Mas que nós devemos amar-nos e servirmos uns aos outros pelo amor que deve existir entre os irmãos. De fato, nós não servimos mais a carne. Na nossa doutrina da graça, nós vivemos em espírito. O nosso foco está no século vindouro. O nosso tesouro está nos céus. Gálatas 5, 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Nos versículos 14 a 15, Paulo nos esclarece que no novo tratado da graça, toda a lei de Deus se cumpre em apenas uma palavra. Amemos também aos nossos irmãos como a nós mesmos, da forma como Jesus nos determinou. E é evidente que, primeiramente, acima de tudo, temos que amar a Deus. Na sua carta aos Romanos, Paulo nos esclarece que, havendo amor ao próximo, tem que haver também irmandade e fraternidade. E então não deve haver brigas, nem competição entre os irmãos, mas ajuda mútua e o dividir o pão. Nos trechos da carta aos Romanos e na carta aos Hebreus, Paulo nos convoca à empatia para que haja o amor fraternal. Gálatas 5, 14. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, os mordeis e devorais uns aos outros, vede que não vos consumais também uns aos outros. Romanos 12, 10.
Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Hebreus 12, 1. Permaneça o amor fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Nos versículos 16 a 18, que encerram o nosso trecho inicial, Paulo nos ensina como nos mantermos afastados do pecado. Basta vivermos em espírito, distantes dos valores mundanos. Porque, dessa forma, nós não cumpriremos a concupiscência da carne, já que a carne se inclina para o mundo e para o pecado. A carne milita todo o tempo contra o espírito, justamente para nos tentar, para não conseguirmos fazer o que queremos e para nos afastar de Deus. Mas Paulo esclarece que se somos guiados pelo Espírito Santo e se vivemos em espírito, nós já não estamos mais debaixo da lei. Gálatas 5, 16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. A doutrina da graça não é uma mera fantasia ou a imaginação de algum filósofo ou de um falso pastor. Ela é uma realidade abençoadora, uma dádiva de Deus, porque nós estávamos mortos em pecados, vivendo na doutrina dos judeus, na extinta lei de Moisés, que não salvava e não salva a ninguém. E estávamos justamente sem qualquer perspectiva de salvação. Mas o nosso Deus, o nosso Criador, é também o nosso Salvador. E Ele é riquíssimo em misericórdia. Ele não nos criou para sermos lançados no inferno, juntamente com os demônios. E Ele, que sonda os nossos corações e conhece as nossas fraquezas, se compadeceu do nosso destino e enviou o seu Filho unigênito para morrer no nosso lugar, para pagar o preço da nossa dívida e perdoar os nossos pecados. Muitos irmãos pensam e afirmam que Jesus veio para todos, mas isso não é verdade. Jesus veio para os seus, para todos os que são dele. Ele não veio para o ímpio nem para os rebeldes. Jesus veio, em princípio, para os judeus, o povo escolhido. Mas os judeus não o receberam e nem creram nele. Pelo contrário, o rejeitaram e mataram. Então Jesus estendeu a sua mão para os que creem nele. Para mim
E para você, vejam que não há razão alguma para que os filhos de Deus estejam imitando aos judeus, vivendo na extinta lei de Moisés, na prática do judaísmo. Nós temos a nossa própria doutrina e já fomos feitos filhos de Deus. Se somos crentes, meus irmãos, significa que cremos em Jesus. Então, não podemos imitar aos judeus que não creem. Muitos irmãos pensam também que a obra de Jesus se terminou quando ele ressuscitou e ascendeu aos céus. Mas isso é outro engano. A obra do Senhor se estendeu através do apóstolo Paulo e se estende até o dia de hoje através dos pastores que, havendo recebido a revelação da graça, pregam sobre essa doutrina salvadora. Alguns irmãos rejeitam a graça de Jesus porque ela veio a nós através de Paulo. Mas vivem na extinta lei de Moisés, que foi entregue aos judeus por Moisés, um ser humano como Paulo. Deus espera que nós vivamos pela fé. E a doutrina da graça preconiza a vida pela fé, para sermos salvos. Essa fé, que é um dom que o próprio Deus nos dá. E se conhecemos ao Senhor e vivemos pela fé, não temos qualquer dificuldade em crer que Jesus usou o apóstolo Paulo para nos trazer o novo tratado da graça. Ele teria que vir por alguém. Jesus já havia ressuscitado e ascendido aos céus. E o Espírito Santo, que habita em nós, testifica essa realidade. Efésios 2, 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Colossenses 2, 13. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, os vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. João 1, 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Viver pela lei de Moisés, em detrimento da nossa doutrina da graça de Jesus, além da desobediência a Deus, que é pecado, é uma prova do desconhecimento bíblico e é um contrassenso. Os judeus que receberam a lei de Moisés
para ingressar na terra prometida já viviam na doutrina de Moisés. Então, qual seria a razão de Jesus vir a este mundo e padecer tudo o que ele sofreu? O povo já não estava vivendo na lei de Moisés? Era só deixar como estava. Jesus não veio apenas para sofrer, para morrer e ressuscitar. Ele veio para nos trazer mudança, para nos trazer algo novo, um futuro muito melhor. Ele veio para nos trazer a salvação. A lei de Moisés não salvava e não salvará a ninguém. A palavra de Deus nos diz, atenção, irmãos, que os que são da lei não estão convertidos a Jesus. Os que estão na lei possuem um bloqueio, um véu espiritual sobre os seus corações que os impedem de receberem a revelação da graça de Jesus, que os impede de compreenderem a nossa verdadeira doutrina. É preciso estar realmente convertido a Jesus para receber a revelação da graça. Quando o apóstolo Paulo nos fala, na sua segunda carta aos Coríntios, no trecho que apresentaremos na sequência, que quando se converterem ao Senhor, o véu lhe será retirado, ele deixa claro que os que vivem na lei de Moisés estão convertidos a Moisés, não é a Jesus. Estão debaixo do sacerdócio de Moisés. É por isso que existe uma peleja eterna entre os da graça e os da lei. E não existe forma de chegarem a um acordo, porque falta conhecimento aos da lei. Os que são da lei não têm acesso à graça, não têm a revelação da graça, não estão debaixo do sacerdócio de Jesus e não são salvos. Gálatas 3:10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. 2 de Coríntios 3:13. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Viver na graça é viver em paz, distante dos valores e dos problemas do mundo, com plena convicção da salvação eterna. Ao contrário dos irmãos que vivem
na lei e não são seguros da sua salvação, já que a lei não salva. Os irmãos da lei não têm paz. Eles vivem um eterno dilema. Normalmente, eles acordam no céu e vão dormir no inferno todos os dias. Mas os que vivem na graça têm paz no seu coração, porque já sabem que são salvos. Não entrarão em condenação. Serão julgados também, mas apenas para o recebimento de galardões, pelas boas obras que houverem realizado nesta vida e pela sua fidelidade incondicional a Deus. Vale a pena viver pela graça do Senhor, principalmente porque é na sua graça que o Senhor nos quer. Temos que fazer a vontade de Deus. Quando Jesus diz, como apresentaremos a seguir, que quem ouve a sua palavra e crê no Pai já está salvo, compreendamos que ouvir a palavra de Jesus significa dar ouvidos à sua palavra. E crer no Pai significa cumprir com as suas ordens, que são as suas leis e mandamentos. João 5, 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Hebreus 10, 35. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que, depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Apocalipse 22, 12. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Louvado seja o Senhor, que nos criou, que nos libertou, que nos salvou e que ainda nos vai premiar com galardões pela nossa obediência e fidelidade a Ele. A graça de Jesus é o ponto alto, o ápice da obra de Jesus. Sem a doutrina da graça, a obra de Jesus estaria incompleta. Ele veio para nos libertar, para nos transformar e para nos salvar. E a nossa libertação, transformação e salvação, meus irmãos, estão na doutrina da sua graça. Os que vivem na lei não estão vivendo a totalidade da obra de Jesus. Eles não sabem, mas estão desprezando o melhor que Jesus nos trouxe. Muitos irmãos pensam que a salvação será de graça, que eles podem viver na lei, na desobediência, e no final Deus irá dar a eles graciosamente a salvação. Mas como já apresentamos, não é o que nos diz a palavra de Deus.
Após haver ressuscitado, Jesus ascendeu aos céus e saiu de cena apenas para os olhos carnais. Para os que possuem visão espiritual, ele continuou em atividade, como está até o dia de hoje. Ele assumiu o seu sacerdócio. E sempre que há mudança de sacerdócio, há também mudança da lei. A lei de Moisés foi extinta, não existe mais. Jesus cumpriu a lei e a revogou. Mas ele não nos deixou sem direção. Ele enviou o seu Espírito Santo, o nosso Consolador, e arrebatou o apóstolo Paulo ao terceiro céu, ao paraíso, para que ele recebesse e nos transmitisse o novo tratado da sua graça, a nossa doutrina salvadora. E nós, como representantes de Jesus e pastores das ovelhas de Deus, temos também a missão de ensinar o novo evangelho da graça a todos os fiéis filhos de Deus. Mas ocorre que a grande maioria não ensina a graça, até mesmo porque não a conhece. E como consequência, seguem pregando o Antigo Testamento, a lei de Moisés, submetendo as ovelhas de Deus a práticas de judaísmo. É curioso como a igreja de hoje insiste em pregar a doutrina dos judeus, ou seja, o judaísmo da lei de Moisés, ao invés do cristianismo, desprezando a liberdade trazida a nós por Jesus Cristo, quando na igreja primitiva, até mesmo os judeus que se dedicavam à pregação da lei admitiam que a sua salvação também será somente pela graça, não será pela lei. E por outro lado, nem os próprios judeus aguentavam mais o pesado jugo de proibições e ordenanças que a igreja impunha sobre a cerviz das ovelhas de Deus. Mas a igreja de hoje prossegue com a prática do jugo, de que os fiéis não podem fazer isso ou aquilo, e que têm que fazer isso e aquilo outro, tentando exercer controle sobre as vidas dos filhos de Deus, ignorando que atualmente todos nós, verdadeiramente convertidos, temos o Espírito Santo de Deus residindo em nós e nos alertando do que nos convém ou não fazer. Mas os líderes da igreja de hoje pensam que podem controlar o povo de Deus e que eles são mais justos do que o próprio Espírito Santo de Deus. Mas eles vivem no engano, na desobediência e no pecado, conduzindo as ovelhas de Deus também para o erro e alegando que as estão conduzindo para a salvação. Mas o que falta ao povo de Deus é uma verdadeira conversão a Jesus, a adoção da vida pela fé na obra e nas promessas de Jesus, a vida pela graça, caminhando em espírito, com valores espirituais, distante dos valores do mundo e da carne. E mais, a determinação de estudar a palavra de Deus, de conhecer mais e mais do Senhor. Mas em primeiro lugar, meus irmãos, o povo de Deus
precisa abandonar a soberba, porque a obediência ao Senhor irá manter as ovelhas de Deus nos caminhos de Deus, rumo à salvação eterna. Nunca nos esqueçamos, meus irmãos, de que Jesus é o nosso Deus, o nosso pastor e o nosso redentor. Nós somos apenas ovelhas muito amadas por Ele. Nós, que também o amamos e obedecemos às suas ordens, às suas leis e mandamentos. Glórias sejam dadas ao nosso Deus Altíssimo. E aqui fica o nosso convite a vocês, irmãos, pessoas de Deus, para que venham fazer parte do grupo dos salvos pela graça. Filie-se ao nosso canal. Use o botão inscrever-se aqui embaixo ou o link que está na descrição do canal e na descrição do vídeo. Se inscreva, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. E você que tem sido abençoado com as nossas mensagens e ensinamentos, se sentir no coração o desejo de ajudar a manter esta nossa obra em prol das verdades de Deus, isso provém do Senhor. Não resista a Deus. Faça uma doação por Pix, se você está no Brasil, ou pelo PayPal, se você estiver no exterior. Veja a orientação também na descrição da mensagem ou na descrição do canal. E certamente você também vai querer assistir algumas das mensagens que iremos sugerir ao final. Sinta-se à vontade entre as mais de 450 mensagens em vídeo publicadas. Fique conosco, viva as verdades de Deus, fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vivendo as verdades de Deus com a liberdade com que Cristo nos libertou.